José Genuíno, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Dri, tudo bem, Renato, tudo bem, Carlito? Estou à disposição deste importante blog, deste importante meio de comunicação. Muito bem, muito bem-vindo, Excelência. Acabei de falar do senhor, citar aí os tempos do mensalão, porque as pessoas estão numa pressão desgarrada aqui, Genuíno, para que seja uma mulher, eu entendo esse movimento, para que seja um negro, para que seja uma negra, o indicado para o Supremo Tribunal Federal. E eu lembrava do saudoso Joaquim Barbosa, e o que ele fez contigo, e o que ele fez com Gushik, e o que ele fez com Zé Dirceu e com outras pessoas naquele processo penal genuíno. Enfim. E é bom citar também uma juíza que foi fotografada com o seu laptop numa mensagem com Lewandowski, ela mudou de posição no recebimento da denúncia por pressão de um grande órgão de comunicação do país, e o fotógrafo fotografou uma mensagem. Então, nós fomos o laboratório da criminalização da política, né? Fomos esse laboratório que deu na Lava Jato e que ajudou a produzir essa extrema-direita fascista, violenta, agressiva, que agora está sendo julgada pelo Supremo, felizmente. E dos nomes que têm sido apontados aí, Genuíno, o que você está achando? Messias, Pacheco, Bruno Dantas? Qual a sua avaliação? Olha, Adri, em primeiro lugar, eu acho que o movimento não pode ser em torno de nomes. Tem que ser em torno do papel do Supremo, do que representa o Supremo para a democracia brasileira. Terceiro, os valores do regime democrático, os valores e os compromissos com o aprofundamento da democracia, o respeito rigoroso à independência e à autonomia dos três poderes e, evidentemente, incluir, né, nestes perfis os compromissos, além da democracia, com o Estado do bem-estar social, dos direitos sociais e também dos novos direitos que emergem, como a luta das mulheres, a luta do povo negro, a luta da comunidade LGBTQIA+, a luta dos povos originários. Veja bem, o Supremo reabriu a discussão do marco temporal que foi resolvido na Constituinte de 88. Portanto, eu acho que são temas assim dos direitos, da democracia e da história política dos candidatos e das candidatas que a gente deve pautar esse debate. Eu não vou me referir a nomes, eu só quero deixar claro que a maioria das indicações do Lula 1, 2 e da Dilma 1, eu não estou me referindo ao Lula 3, eu acho que são nomes que eu tive minhas críticas, que são públicas, eu não vou repeti-las agora. Sim. Carlito? Eu queria que o ex-deputado Genuíno falasse qual que é a percepção que ele tem desse medo que a direita tem de dois personagens históricos da esquerda e do Partido dos Trabalhadores, que é ele e o José Dirceu. O que é que você acha que eles têm tanto medo de vocês dois, ex-deputado? Olha, Carlito, nós fomos criminalizados pelo que a gente era, não pelo que a gente fez. O Zé Dirceu foi condenado por causa da teoria, não por causa dos fatos. Foi dito por uma das integrantes do Supremo Tribunal Federal. Eu fui condenado porque assinei um contrato legal que o PT pagou. Inclusive, só para você ter uma ideia, agora em 2019, eu recebi um comunicado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a área civil, pedindo autorização para devolver parte do dinheiro que o PT pagou diante daqueles empréstimos de natureza privada que foram feitos com o Banco Rural e com o BMG. Portanto, não houve falsidade ideológica, tanto que veio ao pedido de autorização para que o PT recebesse o dinheiro a mais que pagou. Segundo, não teve uma testemunha que me acusasse, não teve uma delação que me acusasse. Nada encontrado no meu sigilo bancário e fiscal. E eu quero deixar público que eu moro na mesma casa há 42 anos aqui na Vila Indiana do Butantã. Mesma casa,
vivo com uma aposentadoria complementar e estou sobrevivendo politicamente, trabalhando com minhas ideias, com minha história, no PT, dentro de uma visão socialista, fazendo o trabalho, vamos dizer assim, de contribuição para um projeto estratégico para o país. É isso. Não pretendo mais disputar a eleição, não pretendo exercer cargo público e nem dou entrevista para a grande mídia, porque a grande mídia foi o partido que praticou a atitude carrasca em relação ao meu papel naquele momento. Então, eu estou tranquilo, feliz e militando politicamente aonde eu posso ajudar a esquerda e o meu partido. Genuíno, como é que você está vendo essa decisão do Lula aí de segurar cargos do Centrão, principalmente na Caixa Econômica Federal, retirar esses cargos e fazer um rearranjo, digamos, para reorganizar a base? Você acha que esse é um momento que deveria passar também por uma reforma ministerial, onde, por exemplo, alguém que já está sendo cogitado há muito tempo poderia entrar como Guilherme Boulos, ou as coisas estão indo bem do jeito que estão, é melhor não mexer em time que está começando a ganhar? Eu acho que o governo deveria, nessa linha de recuperação do prestígio do Lula, da melhora nas pesquisas, da polarização, que ele saiu daquela ideia de só de conciliação, ele devia fazer uma reforma mais ampla. Essa história de demitir os cargos não me causou uma sensação positiva. Eu me lembrei da época da Constituinte, da palavra é dano que se recebe. Isso ficou uma lição, Roy. Eu acho que o governo tem que ter, vamos dizer assim, nas nomeações, nos critérios de aliança eleitoral e política pontual, devia deixar mais claro a aliança, vamos dizer assim, essa frente ampla. Então, eu preferia que essa questão fosse tratada globalmente, como a substituição, a indicação do Boulos, alguns cargos, alguns ministros que vão disputar a eleição. Eu acho que, às vezes, o Lula demora essas decisões e acaba criando desgaste desnecessário. Como eu acho também que é importante a gente segurar essa correria. Ô, Renato, está acontecendo um problema hoje no Estado brasileiro. Há certas carreiras de Estado que não precisam disputar a eleição, tem influência e tem alto salário, que o pessoal quer. Qual é o objetivo dessas carreiras? O Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte, o Supremo Poder, pelo papel que hoje desempenha o Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu acho que devia ter mais cautela nessa disputa para o Supremo Tribunal Federal. A pessoa está exercendo está tendo uma função importante no governo e quer sair para ir para o Supremo? Eu acho que a gente tinha que, vamos dizer assim, colocar o projeto estratégico na frente dessas legítimas ambições políticas. Eu espero que o Lula leve em conta as experiências passadas, e algumas não foram positivas, outras foram positivas, não vou citar nomes, e tomar uma decisão política sobre essa questão. Aí começa a fazer discussão se é evangélico, se não é, se é isso, aquilo. Não é bom esse tipo de debate. Tem que colocar o papel político do Supremo Tribunal Federal na democracia, no aperfeiçoamento, na defesa dos direitos sociais, da pauta das mulheres, do povo negro, da pauta das comunidades originárias, a pauta da comunidade LGBTQIA+, um parâmetro de uma sociedade profundamente democrática que possa enfrentar esses atalhos autoritários que quase foram vitoriosos da intentona do 8 de janeiro. Eu acho que o Supremo está cumprindo um papel importante na condenação dos golpistas, espero que sejam condenados sem anistia. Agora, eu também não vou fazer, vamos dizer assim, exaltação ao órgão como tal. Até porque em questões sociais o Supremo às vezes toma posições conservadoras, como essa questão do marco temporal, pejotização, uberização, a própria mudança na CLT, que contraria o artigo 7. Então, acho que a gente tem que ir com cautela, porque eu continuo com aquela
preocupação. A esquerda tem que apostar suas fichas na sociedade, na mobilização popular, na construção de um programa de futuro. Se a gente começa a prestigiar muito a toga, a farda e a batina, esse trio aí não faz bem à saúde política da democracia. E pior que assim, agora só se fala nisso, né? Tem já um terrível evangélico da direita, agora um evangélico da esquerda, né, Genuíno? Religião não pode ser critério para indicar pessoas para o Supremo. Calma lá, e nem devia ser citado isso. A pessoa pode ser indicada pela competência, pelo o perfil, pela história, por aí, não porque tem crença nessa ou naquela região, ou por causa dessa ou daquela afinidade, vamos dizer assim, cultural. Tem que ter um pouco... Eu acho que há uma espécie de corrida. Veja bem, Dri, eu vivi muito tempo em Brasília. Há uma corrida para o Supremo Poder da República, que é o Supremo Tribunal Federal. E Genuíno, qual que é a sua avaliação da derrota da MP do IOF da semana passada, que previa aí aumentar a taxação BBB, e aí o Congresso disse que até teve articulação do Tarcísio, né, ligando para os deputados para que o governo não tivesse vitória nessa MP. Você acha que agora o governo tem que mandar outra medida provisória, especialmente dessa questão das bets, tem um projeto para dobrar a taxação? Você acha que tem condições de avançar nessa taxação BBB? Odri, as bets têm uma bancada no Congresso Nacional, desde quando foi regulamentado o jogo no governo golpista de Michel Temer. Tem uma bancada lá, assim como tem a bancada ruralista, a bancada evangélica, a bancada da segurança, tem a bancada das bets. De uma certa maneira, essa bancada das bets é um escândalo, porque eles jogam tudo em apostas. Agora, como as casas de apostas estão financiando futebol, time, até a seleção brasileira, campeonatos, né? O campeonato nacional está sendo financiado por uma casa de aposta. Eu acho que o mínimo que se exige é que houvesse uma taxação maior das bets, assim como do rentismo que está acumulado no sistema financeiro e na especulação. Eu acho isso. O governo deveria tomar uma medida em relação a essa questão, devia recolocar o decreto sobre a taxação, levando em conta os parâmetros do Supremo Tribunal Federal, flexibilizar o arcabouço fiscal, sair daquela história de déficit zero. Eu acho que, quando o Haddad elaborou o arcabouço fiscal, passava a ideia de que ele confiava que a classe dominante brasileira ia aceitar contribuir com o Estado. Eles não estão para aí. Essa questão revela que os ricos desse país não querem pagar imposto. O Brasil é o país que tem o sistema tributário mais injusto do mundo. Veja bem, o que eles... Na maioria dos países, essas casas de aposta pagam mais de 20% de imposto. Aqui, 12%. Eles tentaram negociar para 17% e fizeram o que fizeram. Quer dizer, eles não estão pensando no país, estão pensando nos interesses corporativos de uma classe dominante que nunca pagou imposto. Quem paga mais imposto é o povo, o trabalhador, a classe média. Quem tem aplicação em banco não paga sobre lucros e dividendos. Quem especula com o título da dívida pública é aliviado. Esse pessoal tem maneiras de se livrar do imposto. Por isso que o Lula tem que viabilizar aquilo que ele falava. O povo no orçamento e os ricos no imposto de renda. Ele tem que viabilizar esse lema, que é um lema apropriado, né? Eu acho que ele devia insistir, não aceitar corte de gastos sociais, não aceitar. Para mim, isso é uma questão de princípio. Não fazer cortes em saúde, educação, assistência social, investimento em salário mínimo, programa de reforma agrária, etc. Sobre a questão do imposto que o deputado falou em relação às bets, só 2 exemplos. Ó. Na França, deputado, paga 55% de imposto, na Alemanha 48%, e nos Estados Unidos da América, que é o estandarte para essa trupe toda aí, o jogador paga 24% em cima do seu próprio saldo.
Se ele ganhar ou se ele não ganhar, dependendo das movimentações que ele fizer ali, ele já paga 24% do seu próprio saldo, né? Então, assim, a gente vê a completa desconexão com a realidade desse povo. Essa maneira que o presidente Lula, que a comunicação está tendo de mandar esse recado para o povo, deputado, de que o Congresso atualmente é inimigo do povo, né? A gente tem 86 deputados do campo da direita, se você unir Centrão, 386, né? Se você unir Centrão e direita, que é quase pleonasmo, tentar separar um do outro ali. Se você separar, por exemplo, o Senado, você tem 65 senadores também. Você acha que essa mobilização que a gente teve lá na PEC da blindagem, né, nas ruas, e também a questão envolvendo a isenção do imposto de renda, você acha que realmente uma parte da direita que está no Congresso se sente pressionado, ou o senhor concorda comigo que para uma parcela tanto faz? Eles não ligam para a mobilização do povo? Eles ligam muito à mobilização do povo. O 21 de setembro falou alto com a PEC da blindagem ou da bandidagem. E eu vivi a Constituinte e sei como a pressão popular decide a parada. Eu acho que nós devíamos insistir na mobilização popular. Criticar os ricos que não pagam imposto, aliviar a carga tributária para o povo, para a classe trabalhadora, e denunciar os privilégios. Esse pessoal não quer pagar imposto. Fazer, inclusive, eu acho que a gente devia fazer uma tabela comparando com esses países da Europa, dos Estados Unidos, alguns vizinhos aqui, como é que se cobra imposto das bets e do sistema financeiro. O Brasil é um dos poucos países que não cobra imposto sobre lucros e dividendos. Isso foi criado no governo Fernando Henrique Cardoso, quando ele ganhou a eleição em 94, e, lamentavelmente, nós devíamos ter revogado no Lula 1, 2 e Dilma 1 e não revogamos. E eu acho que a gente devia revogar e cobrar imposto sobre lucros e dividendos. Se o trabalhador paga imposto sobre salário, quem aplica em ações da Petrobras não paga imposto sobre lucros e dividendos. Esse sistema tributário, Galito, é um dos objetivos nossos numa reforma estrutural do país. Eu acho que a reeleição do Lula em 2026 tem que ter um programa mais transformador. E um dos temas deve ser uma reforma tributária justa, democrática, para que botar os ricos no imposto e o povo no orçamento. Isso é que tem que ser viabilizado. Isso precisa de uma reforma estrutural, precisa de uma reforma política da execução do orçamento, para tirar essas emendas impositivas e emenda PIX. E precisa de uma reforma para fazer um ajuste no sistema de justiça, já que a gente está discutindo essa questão do Supremo. O Supremo está tendo uma posição correta no julgamento dos golpistas, mas há muitas questões como pejotização, marco temporal, uberização, financiarização das relações que estão sendo protegidas pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu acho que a gente tinha que fazer um programa de reformas estruturais para disputar a eleição em 2026. A extrema-direita vai tentar se juntar com a velha direita liberal para fazer o programa da morte. O que é o programa da morte? Terminar as privatizações, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios, Petrobras, eliminar os tetos constitucionais da saúde, educação, salário mínimo, fazer uma reforma administrativa, que eu acho que o governo devia retirar essa proposta da pauta do Congresso Nacional, e um ano antes da eleição discutir reforma administrativa, para não ter uma reforma justa. E, no meu modo de entender, o alinhamento com o trumpismo do imperialismo americano. Eu acho que esse é o programa que eu chamo da catástrofe, que a direita brasileira propõe. Nós temos que derrotar esse programa apresentando um outro programa democrático e popular. É o que eu advogo para o meu partido, o PT, junto com a esquerda, fazer uma recolocação de uma frente popular democrática. Genuíno, você acha que o Tarcísio vai ser o candidato dessa extrema-direita com a direita liberal, ou ele já está abandonando o barquinho aí? Olha, Renato, em matéria de previsão eleitoral, um amigo meu disse que a validade das previsões tem que ser a de um iogurte, se é dentro ou fora da geladeira. Eu acho que o Tarcísio está fazendo um cálculo. Ele tem como reserva política disputar a reeleição de São Paulo, que terá facilidade. Agora, dependendo da conjuntura, dependendo da situação política e dependendo dessas chantagens que eles estão fazendo com o governo Lula, e se eles sentirem, como há alguns meses atrás, que o Lula estaria desidratado, como chegou a advogar o Ciro Nogueira, ele pode se colocar.
ele só entra com a segurança de que vai ficar com o mandato, porque ele não pode, se ele ficar sem mandato, ele está liquidado. Então, eu acho que eu diria para você que a gente tem que acompanhar. Se ele não for candidato, só tem 2 nomes que têm expressão nacional. O Ratinho, né? Nós vamos ter um candidato a presidente da República, Ratinho, e nós vamos ter, talvez, o Caiado, que é uma direita que vem diante do Bolsonaro. Eu acho que eles vão estar meio divididos, no meu modo de entender, porque tem o fator família Bolsonaro. O fator família Bolsonaro desarruma a aliança da velha direita com a extrema direita. E eu acho que nós temos que acompanhar esse processo. Acompanhar esse processo significa a gente tratar o Lula 4 com um novo programa. O Lula 3 era um programa para conter o fascismo. O Lula 4 tem que ser um programa para fazer transformações estruturais no regime democrático, na distribuição de renda, na qualidade dos empregos, no modelo de desenvolvimento industrial, no modelo de defesa nacional que o Brasil não tem e de uma inserção soberana no mundo desse multilateralismo. E aí entra a parceria mais ativa com a China, na tua opinião? Eu acho que entra a parceria mais ativa com a China, com a Índia, que é muito importante, fortalecer os BRICS. Eu acho que o governo Lula deveria recuperar as relações políticas com a Venezuela. A Venezuela está sendo alvo de uma intimidação provocativa do imperialismo americano. Nós devíamos restabelecer a boa relação com a Venezuela e aceitá-la nos BRICS. E o importante é, a partir daquela conferência de Xangai, que estabeleceu uma pauta da diversidade política, priorizar o desenvolvimento econômico, garantir a paz, criar uma institucionalidade democrática no mundo multilateral, eu acho que a gente devia se aproximar e fortalecer os BRICS. O Brasil vai ter uma oportunidade importante, que é a COP30, que além de ter como alvo central a questão a questão ecológica, a questão da catástrofe, nós devíamos aproveitar essa conferência para sinalizar uma postura ativa e altiva na relação do Brasil com o mundo. O Império Americano está em decadência. Quem quiser amarrar seu cavalo no imperialismo americano vai quebrar a cara. Olha o que o imperialismo está fazendo com a Argentina. É uma humilhação. Eu já ouvi falar em empréstimo ponte, agora eu estou conhecendo empréstimo chantagem, empréstimo vassalo. Empréstimo ponte virou empréstimo vassalo, empréstimo da humilhação. O povo argentino está sendo humilhado. Olha, votem no Milei, senão não tem dinheiro para salvar a barbaridade, a tragédia social e econômica do Milei. Então, esse é o imperialismo. Olha o que estão tentando fazer no Mar do Caribe. Olha o que estão tentando fazer, um acordo colonial. O cessar-fogo foi positivo, mas estão propondo um acordo colonial para não garantir a autodeterminação do povo palestino. Esse é o imperialismo, que está mostrando as suas garras, o seu papel explorador. E eu acho que a alternativa são as articulações que têm como eixo central a aliança Brasil, China, Índia, Rússia e alguns países da África. Carlito. Essa questão que o ex-deputado traz em relação à China em específico é importante porque eu lembro que há mais ou menos uns 3 meses atrás, o economista que participa lá da Globo, o tal do Daniel Souza, disse o seguinte, deputado, que o governo Lula deveria ter feito a mesma coisa que o Narendra Modi fez, procurar o Trump, reconhecer o governo, né, bajular o Trump, que a Índia não foi punida. Poucas semanas depois, a gente viu justamente acontecendo tudo aquilo que o economista da Globo disse que era para o governo Lula fazer para não ser punido como estava sendo em tese, a Índia passando também. O senhor acha que essa maneira de a China lidar, inclusive, com essa relação com os Estados Unidos, meio que deixa o Trump e a própria economia americana sem saber o que fazer, porque eles não se intimidam, eles deixam claro, inclusive, que a China existe há mais de 5 mil anos e que a maior parte desse tempo os Estados Unidos nem existia e que chegou até a ser discutido esses dias em uma entrevista internacional que eu vi, onde um certo economista do Reino Unido criticava a postura da China e que poderia perder o mercado do Reino Unido. E a China falou, olha, vocês estão subestimando o peso que vocês têm para a gente.
Você acha que talvez essa maneira que a China tem lidado com essa situação deixa a parte do Ocidente meio sem saber como responder? Olha, o Ocidente, hegemonizado pelo imperialismo americano e pela crise da comunidade europeia, só ver o que está acontecendo com a França, não é alternativa para enfrentar a crise. A China, a Índia, elas estão dando sinais de uma alternativa, vamos dizer assim, para uma convivência pluralista, com diferentes culturas, com diferentes histórias, para o futuro da humanidade. Isso é o que eu acho fundamental. E nós deveríamos colocar na pauta o projeto estratégico como a China coloca. Por que a China não se sente ameaçada? Primeiro, que ela tem bala na agulha. Segundo, ela tem um projeto estratégico. Terceiro, ela tem alianças. E quarto, ela sabe atuar com competência e outra coisa. O Estado chinês controla o sistema financeiro. O Estado chinês investe em ciência e tecnologia. Por que a China está disputando nessa área com os Estados Unidos? A China tem uma forças armadas moderna, autônoma, e a China tem parcerias que não é de dominação, de exploração, com vários países do mundo. Portanto, é um caminho interessante que eu acho que ele devia, a partir dos nossos interesses, se relacionar com a China. Também vamos deixar claro, a China é uma potência, é um grande país, é uma grande experiência que a gente devia se relacionar positivamente, sem copiar nada, sem fazer apologia, que eu acho que geopoliticamente é uma aliança importante e a gente deve mirar no exemplo da China. Eles queriam liquidar a Rússia, estão sendo derrotados, a OTAN está sendo derrotada na guerra na Ucrânia. Tem uma outra agenda para se pensar o sul global. E eu acho que essa agenda, Carlito, é muito importante o papel da América Latina. Porque a América Latina, como é a maior reserva do mundo em petróleo, por causa do pré-sal, do Atlântico, em proteína, em minérios raros e críticos, como terras raras, em área para agricultura e água doce, é um subcontinente estratégico, em aliança com o Caribe e com os países que integram a CELAC. Eu acho que nós devíamos dar uma prioridade a essa inserção do Brasil no mundo, porque a solução da crise brasileira passa por uma atuação diplomática, política, na inserção do Brasil no mundo. E, para isso, a gente tinha que ter uma outra política de defesa nacional, não essa que está aí, que é considerar o povo inimigo, a esquerda inimiga, quartel. Quer dizer, o mundo passando por uma puta transformação geopolítica e o Brasil discutindo quartel. E olha o que apareceu ontem. Os quartéis montando acampamento para favorecer os acampados que preparavam o golpe. Forças Armadas é para isso, cara? Não dá, né? O mundo discutindo drone, discutindo míssil, foguete, e o Brasil discutindo acampamento nos quartéis para não reconhecer as ondas eletrônicas. Chega a ser objeto de piada, né? Deixa eu trazer só o superchat aqui do Marcelo Duarte. Ele pergunta: gostaria de saber do Genuíno se ele não acha que o Lula, o PT e a esquerda precisam rever e reverter as privatizações. Algumas sim, particularmente o setor elétrico. Eu acho que sim. Genuíno, vamos falar um pouco do nosso quintal aqui. A eleição de São Paulo, você falou, o Tarcísio ele tem uma reserva aí que é o governo do Estado. Se ele vier para o governo do Estado, as chances dele se reeleger são muito boas. A questão que se coloca é, ele sendo candidato a presidente ou ao governo do Estado, o Lula não pode perder por mais de 10%, 12% a eleição para presidente da República aqui em São Paulo. Na última eleição, a derrota do Lula para o Bolsonaro foi na faixa dos 10%. E o Lula ganhou por 2% em nível nacional. Quer dizer, os votos que o Lula teve em São Paulo, na faixa dos 45%, foram fundamentais para garantir a vitória no segundo turno, naquela eleição de 2022. Ou seja, se São Paulo aconteceu o que aconteceu na época da Dilma com a Aécio, que foi quase um 70-30, não sei se você se recorda,
Me lembro. 2014, acabou, eles ganham a eleição. Qual que deve ser a estratégia São Paulo, Genuíno? Olha, eu colocaria São Paulo no triângulo do poder. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Eu acho que ele devia construir um sistema de aliança mais sólida para disputar pelo menos um cargo majoritário nesse estado. No caso de São Paulo, é fundamental a gente disputar para ganhar uma vaga no Senado. Tem um candidato, se o Tarcísio for candidato à reeleição, tem um candidato para fazer a campanha do Lula aqui no estado de São Paulo. A mesma coisa eu defendo o Rio de Janeiro e em Minas Gerais, que é o triângulo do poder em termos de colégio eleitoral. Eu acho que São Paulo a gente tinha condições de ter um senador, que eu acho que é o nome mais provável, certamente vai depender do Lula e do PT, que é o Haddad, para o Senado, e eu acho que a gente devia discutir com o PSB, com o PSOL, com a Rede, com o PCdoB, um nome para disputar a eleição majoritária para governador. Porque se o Tarcísio não for candidato, se o Tarcísio for candidato à reeleição, será uma disputa dura. Mas eu acho que a gente pode diminuir essa diferença. Eu acho que a gente tem que trabalhar com esse objetivo. Para isso, a candidatura do Haddad ao Senado ajudará muito para diminuir essa diferença, considerando que o Senado é majoritário. E são 2 vagas. Eu acho que a gente também devia discutir essa questão no Rio de Janeiro, por exemplo. A Bené está disputando como um grande nome para uma das vagas do Senado. Você ter um nome forte com um cargo majoritário facilita a campanha do candidato majoritário a presidente da República. Eu vivi isso, Robai, quando eu fui candidato a governador em 2002. A minha função era ir para o segundo turno fazer a campanha do Lula. Eu sabia que era muito difícil ganhar a eleição, considerando que a Marta governava São Paulo e o Lula era candidato a presidente. E eu fui para o segundo turno pela primeira vez. Então, eu acho que a gente tem que botar nomes fortes, de peso, no que eu chamo o triângulo do poder em termos de colégio eleitoral. Fora esses 3 estados, nós temos que olhar com muito carinho algumas experiências de aliança no Nordeste, com cabeça de chapa do PT ou não, e definir bem claro o eixo das alianças. O eixo das alianças tinha que ser um eixo programático mais claro, mais definido. A frente ampla diluída não é um bom caminho para a disputa eleitoral. Você tem que fazer uma frente mais estratégica, que seria a espinha dorsal dela, e combinar com as alianças pontuais do ponto de vista eleitoral. Por exemplo, Rio Grande do Sul é uma disputa importante. O PT está bem colocado para o Senado. Tem um nome forte para governador, Edgar Preto. Eu acho que a gente devia fazer esse levantamento na montagem da alternativa Lula 2026. Agora, olha bem, Renato, o Lula 2026 será um Lula mais estratégico, mais definido, com medidas mais transformadoras. Porque o que justifica o Lula disputar um 4º mandato? Primeiro, derrotar a velha e a extrema-direita. Segundo, ter um programa de reformas mais profundas do Brasil, de mudanças mais estruturais. E eu acho que São Paulo a gente pode fazer uma campanha definindo bem a chapa majoritária, que envolve Senado e envolve governador. O PT não deve impor nenhum nome, ele tem que... Eu acho que a gente tinha que pleitear uma vaga para senador, e eu acho que o Haddad está bem colocado, e fazer uma aliança com a esquerda e a centro-esquerda para ver quem tem condições de disputar. Para viabilizar a candidatura do Lula, diminuir essa diferença, eu concordo contigo, para o cargo majoritário. E eu vivi essa experiência em 2002. Era fundamental que eu crescesse nas pesquisas para evitar o segundo turno Maluf e Alckmin, sendo que o Lula disputava com Serra. E eu consegui passar o Maluf e fui para o segundo turno com o Alckmin. Eu acho que essa experiência tem que ser bem avaliada pelo PT de São Paulo. Muito bem. Tem aqui um comentário do João Pires, antes de liberar o Genuíno. Eu sei que ele tem uma consulta aí, então vamos ser rápido, Genuíno. O João Pires diz: Rovai, pare de colocar São Paulo como dono de colégio eleitoral. Fundamental para a eleição do Lula foi o Nordeste. Reveja essa posição de protagonismo. Não, João, olha só, eu não tenho a menor dúvida que quem foi fundamental para a eleição do Lula foi o Nordeste. A questão que eu acho
é que a diferença em São Paulo foi 10%. Se ela for 20%, o Nordeste não vai conseguir suprir isso, porque já está no... Você tem razão, você tem razão. No topo. O Nordeste já entregou tudo que podia entregar, e é fantástico o que o Nordeste entrega, porque é por conta do Nordeste que o Lula ganha a eleição. E o Luiz Frederico Minicelli pergunta ao Genuíno: em primeiro lugar, meus cumprimentos, em segundo, Vossa Excelência acredita que com mais pessoas da esquerda no parlamento podemos derrubar a emenda PIC, Genuíno? Olha, derrubar a emenda PIX, que nasceu do Eduardo Cunha no golpe contra a Dilma, que é a emenda obrigatória da sua execução, e emenda impositiva, é fundamental. O Congresso Nacional, com emenda PIX e emenda impositiva, deforma o presidencialismo. E com agravante, Renato, a representação popular no Congresso, ela é antidemocrática, porque o eleitor não é um homem, um voto, uma pessoa, um voto, uma mulher, um voto. O voto para presidente é no Brasil inteiro, uma pessoa é um voto. O parlamento, não, porque tem uma herança da ditadura militar que diz que nenhum Estado pode ter menos do que 8 e nenhum Estado pode ter mais do que 70. Isso deforma a representação do povo, que é a função da Câmara, considerando que o Senado são 3 senadores independentes do número de eleitores e de habitantes. Então, nós temos que fazer essa reforma na execução orçamentária. E essa reforma pressupõe, minimamente, uma reforma política partidária. O sistema político eleitoral brasileiro é disfuncional, é oligárquico e se agravou com as emendas PIX, impositiva e de execução obrigatória. Muito bem. Minha última pergunta antes do deputado sair também, Dri, que é a questão da influência do presidente Lula na discussão do campo da esquerda global, deputado. A extrema-direita enxerga o Lula como o esquerdista mais perigoso do mundo. O próprio mentor do Donald Trump, ali, o Steve Bannon, enxerga ele assim porque ele tem um termo que ele utiliza que diz que o Lula seria o poster boy da esquerda global, né? O Lula seria a cara da esquerda para o mundo. E com as velhas lideranças da esquerda partindo, né, desse plano para outro, outras se retirando da política, só acha que realmente eles devem temer o Lula, porque o Lula está realmente nesse lugar de, para eles, o esquerdista mais perigoso do mundo, para o que a extrema-direita representa? O Lula está vivendo um grande momento como estadista. Ele está vivendo aquele momento que o Maquiavel fala, a fortuna e a virtude. E eu acho que, por exemplo, a maneira como ele foi recebido pelo Papa, o seu discurso na ONU, o prestígio do Lula, que é condizente com o prestígio do Brasil, em termos de mercado, em termos de tamanho, em termos de população, eu acho que o Lula está hoje no patamar das principais lideranças do mundo. E eu acho que ele devia projetar essa influência na disputa da eleição de 2026. Porque eu acho que, diante da crise sobre o futuro da humanidade, ter uma liderança como Lula, que coloca o combate à fome, a questão democrática, a questão da soberania, a questão da paz, a questão da autodeterminação, foi um dos poucos presidentes que qualificou o governo de Netanyahu como um governo genocida. O Lula tem um papel estratégico que é fundamental, ele ser um fator de unidade nesse momento que a esquerda atravessa uma certa dificuldade, uma certa crise. Genuíno, 1 minuto, só 1 minuto. OM Play, você agora está dando um curso na plataforma de cursos da OM Play. Eu ainda não tive o prazer de assistir, vou fazê-lo nesse final de semana no máximo, né? Um curso sobre a Constituinte. Como foi, Genuíno, fazer esse curso? Foi muito. O Serginho que viu disse que está excelente, está maravilhoso. Deu para recuperar aí um pouco as memórias daquele tempo, Genuíno? Foram 2 aulas que me fez uma viagem nos anos da Constituinte. Eu tenho comigo muitos documentos, Renato, muitos documentos. Tem, inclusive, uma mensagem do Ulisses Guimarães, quando eu fiz aquele protesto contra o presidente do Supremo instalar a Constituinte, que ele mandou com a letra dele, concordo com a sua manifestação. Eu tenho os vários projetos de Constituição que foram negociados, eu tenho algumas emendas que foram objeto de intenso debate. Eu vivi uma das melhores e mais ricas experiências políticas. E foi importante que, exatamente nos 37 anos da Constituinte,
eu dei essas 2 aulas. São 2 aulas. Uma sobre o processo constituinte, que a gente tem que ligar a Constituição com o processo. O processo foi radicalmente democrático. E o produto desse processo, que foi a Constituição de 88. Inclusive, revelando na aula um documento histórico que foi esquecido, que foi o pronunciamento de improviso do doutor Ulisses Guimarães, quando ele promulgou a Constituição de 88, no dia 5 de outubro. Eu agradeço, inclusive, essa oportunidade, porque eu estou transmitindo uma experiência rica que tem muitas lições. Essas lições, Rovair, eu gosto muito daquela frase do Tocqueville. Quando o passado não ilumina o futuro, a gente fica meio perdido no presente. E tem que ligar o passado com o presente e o futuro. Agradeço essa oportunidade, um grande abraço e me coloco sempre à disposição desse veículo democrático de comunicação que é Fórum. Muito obrigado, Genuíno. Vai lá, consulta. Desculpa abusar aí do seu tempo, meu amigo. Obrigada, Genuíno. Um abraço. Um abração. Olha, tchau. Olha só, Dri, ainda bem que você voltou, porque você é boa nisso. Põe o M-Play. Você ainda não ficou sócio, amigo, amiga, amigue. É inacreditável, inacreditável. Gente, um curso desse do Genuíno vale uma fortuna de conhecimento, sabe? Você vai ouvir a história viva ali, o cara falando. Então, tá, o Genuíno, você por R$ 39,00 por mês, é o preço mais baixo. Tem agora 2 planos. O plano Eu, que você tem acesso a tudo, você vai ficar felizão da vida, vai poder ver todos os vídeos da plataforma, os cursos, os documentários, por R$ 39,90. E tem o plano Nós, Carlito. O plano Nós é assim, você, além de ver tudo, você dá uma assinatura para uma pessoa que você vai escolher, que você acha que, é meu neto, é meu sobrinho, aquele lá que o pai é bolsonarista e o moleque está ali meio que no meio do caminho, né? Você vai lá e dá uma assinatura. E, além disso, você vai ter o teu nome nos docs. Essa é R$ 69,90 por mês. Veja, não dá para ficar de fora disso, que é um projeto da Fórum com outros sites progressistas. A gente fez um baita esforço para criar essa plataforma. Só tem craques. Emir Sader, Genuíno, Reinaldo Martins, Denis de Oliveira, eles falando do Sérgio Amadeu, e com quem? Dando aula sobre Lenin, Marx, Gramsci. Cara, eu estava falando aqui com um amigo meu, não vou contar o nome, falei assim, bicho, se você fizer os cursos da OM Play, você vai ficar muito mais inteligente. Você, às vezes, ouve só, você não leu esses caras, você não vai ler nunca mais, não vai ter tempo de ler, mas você vai saber do que se trata, porque muita gente não leu. Ah, fala de Paulo Freire, mas não sabe nada de Paulo Freire. Daniel Cara dando curso, brother. É isso, Dri. É isso, Rovai.